Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Aleluias, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Aleluias. Quando você observa uma pessoa vestida com uma roupa árabe no meio da rua, qual é a primeira palavra que você tem de definição sobre ele? Que é um árabe. Correto? Se você observa uma pessoa que usa um kippá é aquele chapéuzinho bem pequenininho que coloca só aqui no coquinho da cabeça. O que você identifica que ele vem da onde? Que ele é um judeu? Não é verdade? Quando você vê um português na rua, como que você identifica ele? Quando você vê um brasileiro na rua ou um inglês? O inglês é fácil, é só ver a pele branca, já dá para dizer que é inglês, não é verdade? Mas e quando você vê um cristão na rua? Como que nós o identificamos? Como nós identificamos um cristão na rua? Você já pensou nisso? Como identificar um cristão na rua? Olhe para o irmão que está do seu lado aí. Que bom é ver Cristo em você. Diz para ele, diz para ela. Cada povo ele vem de um reino, ele expressa uma cultura. Quando você vê uma casa de um tijolinho marrom, ou aliás, marrom misturado com vinho, mais para vinho, né? Você identifica que essa casa vem de qual país? Da Inglaterra. Na verdade, de tijolinho à vista? Da Inglaterra. Cada país expressa a sua cultura. Da mesma forma que eu e você precisamos expressar a cultura do reino de Deus. Mas pastor, como expressar a cultura do reino de Deus nos dias de hoje? O Senhor Jesus disse assim em Mateus capítulo 6, verso 10, por favor, Lide. Mateus capítulo 6, verso 10. Para quem não sabe, Mateus capítulo 5, olha aqui, mão cheia, 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É a constituição celestial do reino de Deus. Aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7 está a expressão das leis de Deus. É a carta magna do que Jesus veio expressar o reino de Deus na terra. E ele disse assim: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é na terra e no céu. Como que é? Assim na terra, como é no céu. Jesus ele veio expressar os céus na terra. Ele veio não só para salvar a quem precisaria ser salvo, a quem deseja ser salvo, mas ele veio expressar uma cultura celestial, uma cultura dos céus na terra. É isso que ele veio fazer. E nós podemos definir a palavra de cultura sendo um conjunto de valores que expressam o comportamento de um povo ou de determinadas pessoas. Assim nós podemos definir o que é uma cultura. E a cultura do reino de Deus, ela precisa ser expressada de uma forma poderosa na face da terra. E o Senhor não escolheu ninguém, nada mais, nada menos do que eu e você, para expressarmos essa cultura do reino de Deus aqui na terra. Essa é a hora que você olha para o irmão que está do seu lado, você aponta o seu dedinho para ele e fala assim: você foi escolhido para manifestar a cultura do reino de Deus aqui na terra. Mateus capítulo 4, verso 17. A palavra do Senhor diz assim: daí
Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Romanos capítulo 14, 17, vou adiantar aqui só para a gente chegar onde precisa chegar. Romanos 14, 17. A palavra diz assim: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, o reino de Deus não é aquilo que nós vemos. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito. Ou seja, aqui ele está falando de uma característica que nós precisamos encontrar num homem e numa mulher de Deus, sabendo o que é o reino de Deus. É paz em meio a um mundo cheio de tribulação. É paz em meio a um rumo que o mundo está tomando nos últimos dias. Que não serão dias fáceis, mas nós precisaremos estar em paz. Justiça é vivendo os valores do reino de Deus. Mas pastor, é muito difícil viver os valores do reino de Deus. Mas nós precisamos se esforçar a cada dia. Não é fácil, mas se o Senhor disse que nós conseguiríamos, o Espírito Santo nos ajuda. Porém, essa cultura do reino de Deus, muitas vezes ela é invisível. Ela é invisível. Mas ela precisa ser manifestada através do nosso caráter em Cristo, através das nossas atitudes em Cristo. Isso é o reino de Deus. Essa é a cultura celestial sendo vivida aqui na terra. É um povo que foi separado para expressar a glória de Deus. Essa é a cultura do reino de Deus, que Jesus veio manifestar na terra, que é uma cultura diferente da cultura do mundo. Existe a cultura do Senhor expressada na sua palavra e existe a cultura do mundo. Agora, mas o difícil é viver a cultura de Deus dentro de um mundo que não expressa a cultura de Deus. Muito pelo contrário, que expressa o que está longe de Deus. É extremamente difícil. Mas nós temos um ajudador que nos ajuda todos os dias. Que quando muitas vezes, aliás, quando algumas vezes nós erramos a rota, e o Espírito Santo vai e fala: opa, filho, você está errando a rota. E ele vai e corrige a nossa rota, nos dando a oportunidade de refazermos o caminho automaticamente e tomarmos o rumo da Jerusalém Celestial novamente, desenvolvendo a nossa salvação. Jesus deixa muito claro isso em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte. Ele vem estabelecer a cultura do reino de Deus na terra. O mundo diz para você: vai e vença. Sabe o que Jesus disse em Mateus 5? Vá e sirva. Vá e sirva. Mateus capítulo 10, verso 43. Sabe quem é grande para o Senhor? Mateus 10, 43. Mateus capítulo 10, 43. Oi? Glória a Deus, aleluia. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que? Sirva. Quer tornar-se grande? Não tem 43, mas está na Bíblia. Depois você acha lá. Aquele que quer tornar-se grande no reino de Deus não é aquele que vence todos os dias. É aquele que entendeu o que é servir ao Senhor e ao próximo. Os discípulos, certa vez, eles estavam discutindo em qual seria o maior, quem seria o líder. E houve uma discussão santa. Eu fico imaginando o Senhor Jesus vendo tudo aquilo e falando: não sabe nada, inocente. Sabe, o mundo quer que você vença, vença, vença todos os dias. Vencer para quê? Para se tornar grande diante dos homens. Mas a cultura de Deus, você servindo ao seu próximo, servindo ao Senhor, você está automaticamente se tornando grande diante de Deus.
mas muitas vezes pequenino diante dos homens. Entendendo o princípio de João Batista, que ele diz: convém que o Cristo cresça e que eu diminua. Os valores do reino de Deus seguramente serão totalmente opostos dos valores do mundo. Totalmente opostos do reino do mundo. No mundo nós ouvimos assim: se alguém te fez algum mal, vai e se vingue contra ele. Jesus disse assim: vai e perdoa. Até quanto, Senhor? Até quantas vezes eu preciso perdoar, Pedro? Você precisa perdoar até 70 vezes 7. Quantas vezes o teu irmão te magoou? Tantas quantas ele te magoar, tantas quantas ele precisará receber o meu e o seu perdão. Mateus 5,44, por favor, Lídia. Aleluias. A palavra diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos amam. Pelos que vos amam? Não, pelo que vos perseguem. Olha a cultura do reino de Deus sendo estabelecida em nossas vidas. No mundo nós aprendemos que é preciso ser reconhecido ou conhecido. Não é isso que a maioria das pessoas querem? Seguidores no Instagram, seguidores no Facebook. Querem mais e mais seguidores para serem conhecidos. Pois é, a cultura do reino de Deus é um pouquinho diferente. Ele vem instituir a cultura do secreto, onde ele diz assim: vá, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que vem em secreto. É algo totalmente oposto do mundo. E a cultura dos dias de hoje nos leva a querer mais e mais e mais se aparecer, não é verdade? Eu quero inventar algo para mim postar, para mim aparecer mais. É isso que o mundo pensa. Mas Jesus, ele veio estabelecendo a cultura do secreto. Porque certo homem estava lá no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Somente por obedecer o seu pai, cuidar do rebanho de seu pai. Coisas com seus irmãos, alguns estavam na guerra, outros dentro da casa do pai. E o seu filho mais novo, o filho mais novo de Jessé, estava lá no campo apacentando as ovelhas. E Deus fala com o profeta Samuel, fala: vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho um dos filhos dele para ser ungido rei. Essa é a cultura do secreto. Nem lá esquecido, apacentando as ovelhas de papai, ele não foi esquecido. Na cultura do secreto, somente o Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você quer ser grande diante dos homens ou grande diante de Deus? Qual é melhor? Qual é melhor? Mateus 6,44, Lide, por favor, só para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Aleluias. Mateus 6,4, perdão. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Mateus 6,4, aleluias. Para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Aleluias. O mundo diz: acumule. Não é isso que a gente faz, que a gente ouve no mundo? Olha, quando você veio para a Inglaterra, você veio com uma mala só. Não é verdade? Uma ou duas, que dirá 3 malas. Vai ver o quanto de coisas que nós acumulamos ao longo de meses. Eu garanto que quando você passou pelaquela casa que você chegou, ficou lá uma semana, 15 dias, um mês. Quando você foi para a sua casa definitiva, você já tinha 3 vezes mais do que você trouxe, do que aquelas 3 malas. Isso é a cultura da acumulação. Sabe o que o Senhor Jesus disse? No lugar de acumular, confie. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa ser um bom administrador, não é isso. Mas aqui no lugar da confiança nós colocamos a acumulação. E muitas vezes sem perceber. Mas eu quero te falar nessa noite que a cultura do reino de Deus, ela é totalmente diferente da cultura do reino do mundo. Existem alguns valores fundamentais da cultura do reino de Deus. Alguns pilares da cultura do reino de Deus que precisam ser verdadeiramente estabelecidos no nosso meio.
E o primeiro pilar que nós precisamos falar, você sabe qual é a linguagem do reino de Deus? O reino de Deus fala chinês? O reino de Deus fala português? Fala inglês? A linguagem do reino de Deus chama-se honra. Essa é a linguagem do reino de Deus. O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio expressar a glória do Pai. Porque ele estava honrando a missão que o seu Pai deu a ele. Ele veio expressar e honrar o seu Pai. A honra é a linguagem do reino de Deus. Romanos capítulo 12, verso 10. O primeiro pilar nós podemos dizer que é a honra. Amai-vos uns aos outros com todo o amor fraternal, preferindo-vos em honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, além de amar uns aos outros, eu preciso tratar o meu próximo com honra. Sabe o que significa isso? Irmão Gilmar, quando eu te trato bem, quando eu estou te honrando, eu estou dizendo que você tem muito mais valor do que eu. Isso é honra. Você diminui o seu valor para honrar aquilo que está na vida do seu próximo. Isso é o primeiro pilar. Honrar uns aos outros. Sabe o que o mundo nos ensina? É uma competição, mais competição, porque um precisa ser melhor que o outro. Mas na cultura do reino de Deus, não. Jesus, ele disse assim, é preciso honrar, através do apóstolo Paulo diz assim, é preferível honrar ao seu próximo. Honrar. Mas isso é algo tão difícil nos nossos dias, porque nós queremos ser o maior e ser o melhor muitas vezes. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Aleluias. Honrai a ninguém. É isso? Honrai a metade. É isso? Honrai a todos. Amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ah, mas ele é mais novo que eu. Ah, mas ela é mais nova que eu. Não interessa. Honrai a todos. Tratai ao seu próximo como se ele tem um muito maior valor do que você. Sabe por que isso? Quando você age dessa forma, você está expressando humildade. E automaticamente uma barreira de orgulho cai na nossa vida. Porque ao orgulhoso o Senhor se detém, mas ao humilde ele recebe favor do Senhor. Olha o padrão do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. Aleluias. Preste atenção, honra atrai o favor de Deus. Automaticamente. Honra atrai o favor de Deus. Quer ser favorecido por Deus? Honre. Pastor, mas só Deus precisa ser honrado. Eu não estou falando isso, é claro, Ele é o único. Mas eu preciso tratar o meu próximo honrando-o também. Sabe quando você faz um almoço maravilhoso, convida uma família de fora, uma família amiga da igreja, e aí naturalmente as irmãs, as mulheres vão e colocam a melhor louça. Falo ou não falo? Falo, pastor. E aí sabe o que acontece? Automaticamente nós estamos honrando melhor os de fora do que os de dentro de casa. É o que normalmente nós fazemos. Mas nós precisamos honrar também quem está dentro de casa. Sabe, a familiaridade. Preste atenção. A proximidade, a familiaridade, preste atenção, é o inimigo da honra. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu fico tão amigo, mas tão amigo do Gilmar, eu não preciso mais honrar ele, porque eu já tenho uma amizade com ele. E aí quebra o princípio.
Quebra o princípio porque eu não estou honrando mais ele, não estou tratando ele como maior que eu. Mesmo talvez se eu seja maior, não interessa do que ele, não importa. Eu quebrei o princípio da honra. Principalmente dentro da casa, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos aos pais. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrai o seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem. A familiarização, a amizade, é um risco altíssimo. Aonde feito com imaturidade muitas vezes, não tendo maturidade, é quebrável, infelizmente, os valores e os princípios de honra. E isso é extremamente importante na vida do cristão. Entender que é preciso viver debaixo de um princípio de honra. Não importa o quão amigo eu sou do Gilmar, eu preciso o tempo todo tratar ele com honra. Ou a quem quer que seja. A quem quer que seja. Sabe, lá no seu trabalho, muitas vezes o teu chefe te trata como o funcionário. Muitas vezes, nos trata. Mas não interessa. Porque ele não conhece a palavra, mas nós conhecemos. Ele não está praticando um princípio, mas eu preciso praticar esse princípio. Eu preciso praticar. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 10, 41, por favor, Lídia. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. A honra, ela atrai o favor de Deus. Se eu reconheço que o pastor Rodrigo carrega, se eu reconheço que o presbítero Vitor, o pastor Everett, se eu reconheço que cada um de vocês carrega, e eu honro isso, eu atraio essa honra para a minha vida, essa unção de Deus para a minha vida. Entende? Eu atraio isso para a minha vida. Cada homem de Deus que veio aqui pregar, preste atenção, nós honramos muito a vida deles. Por quê? Porque nós somos inteligentes e conhecemos a palavra. Porque se eu não honrar um homem de Deus, eu não posso fazer parte, fazer parte, receber um presente daquela unção e autoridade que ele carrega. Isso é um princípio de honra extremamente importante, que nós muitas vezes deixamos escapar pelos vãos dos dedos. Deixamos escapar pelos vãos dos dedos. Quantos milagres Jesus fez na terra dele? Quantos? Nenhum. Por quê? Porque ele era o filho do carpinteiro. Ele era o filho do carpinteiro. Porque todos conheciam ele. Todos conheciam José, todos conheciam Maria, todos conheciam Jesus, todos conheciam os seus irmãos. Por que ele não fez milagre? Porque ele não foi honrado. O princípio da honra não foi praticado por aquelas pessoas. E aí ele deixou de fazer o milagre. Muitas vezes, sabe por que nós não vivemos o milagre de Deus na nossa vida? Porque nós não estamos praticando esse princípio, que é um princípio de Deus, chamado honra. A honra de Deus, a honra libera a recompensa. A prática do princípio de honra, ela libera a recompensa de Deus. Nós acabamos de ler. Ela libera a recompensa da parte de Deus para nós. Quando você honra alguém, você recebe parte do que aquela pessoa carrega. Olha o exemplo da viúva de Sarepta. O que aconteceu quando o profeta Elias chegou para ela? Ela não tinha nada na casa praticamente. O resto que ela tinha, ela foi e fez um prato para ele. E não restava mais nada para ela. E o que aconteceu depois? Por ela ter honrado o homem de Deus, o Senhor multiplicou. Sabe, eu vou abrir um segredo para vocês aqui. Muitas vezes quando eu estou em alguma dificuldade, ou quando a igreja precisa de algo, sabe o que eu faço? Como pastor, eu envio uma oferta lá para o Paquistão. Mesmo não tendo, eu envio uma oferta lá para o Paquistão. Sabe por quê? Porque eu estou honrando eles lá, estou semeando lá. O Senhor vai semear aqui em nome de Jesus. Não dá um dia, 2 dias, 3 dias, aparece o que precisa aparecer. Eu não precisava falar isso para vocês, mas é um segredo que eu estou te ensinando. É um segredo que eu estou te ensinando. Sabe, o segundo pilar que nós podemos falar nessa noite sobre a cultura do reino de Deus é o pilar da humildade. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 5. Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 5.
Obrigado, irmandinha. A palavra diz assim: não façais nada por... Aonde que tem rivalidade? Dentro da igreja ou é no mundo? Aonde? É na igreja ou é no mundo que tem rivalidade? Fala para mim. Ou o apóstolo Paulo está falando assim: olha, faz essa metade por rivalidade, a outra metade não. Ele está falando aqui: olha, não façais nada por rivalidade nem por orgulho. Na minha versão fala partidarismo. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade. E assim cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Essa é a expressão da honra também. Tiago capítulo 4, verso 6. Todavia ele nos dá a maior graça, portanto ele diz: Deus se opõe aos arrogantes ou soberbos, ou orgulhosos, porém dá graça aos... Quer receber a graça de Deus? Expresse e viva o pilar chamado humildade. Seja humilde. O mundo vai te ensinar a não ser humilde. Mas Cristo foi como? Extremamente humilde, mesmo sendo filho de Deus. Filipenses 2,7, Jesus, mesmo sendo... Coloca lá para nós, Lídia, por favor, Filipenses 2,7. Filipenses 2,7. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quer receber graça de Deus? Se esvazie de si mesmo. Se esvazie de si mesmo. Sabe, uma pessoa me disse agora há pouco: é preferível chegar no céu sendo faxineira do que sendo uma outra função. Porque na outra função corre o risco de se desviar. Sabe o que eu traduzo o significado de humildade? É a força sob controle. É você expressar humildade ao tempo todo, tendo a tua força como controle, sob controle. A realidade é essa. A realidade é essa. Outro pilar que nós podemos falar é o amor sacrificial. João 3, 13 e 35, por favor, Lídia. João 13, 35. Nisto conhecerão ou saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o amor sacrificial. Amando uns aos outros, esse é o amor sacrificial. 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 4, por favor, Lídia. Eu preciso colocar esses versículos aqui para ter base bíblica do que eu estou falando para vocês nessa noite. O reino de Deus, a cultura do reino de Deus, ela se expressa pelas nossas atitudes. É o invisível se tornando totalmente visível através da nossa atitude. O amor é paciente. O amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Nem se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor do padrão da cultura do reino de Deus. Não é aquele amor que fala assim: ah, meu amor, eu te amo, e 1 minuto depois já não ama mais. Não é esse amor. É aquelas frases que nós lemos agora, que é o padrão de amor instituído na cultura do reino de Deus. E esse amor, ele não é opcional. Eu quero te dizer nessa noite, esse amor não é uma opção para mim e para você. Esse tipo de amor precisa ser uma identidade nossa. Precisa ser a nossa identidade. Esse tipo de amor.
Outro pilar que nós podemos falar, estou resumindo muito aqui para a gente ganhar tempo. Perdão e restauração. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportando e perdoando uns aos outros. Eu preciso suportar e perdoar o meu próximo, independente do que seja. O perdão precisa ser um pilar na minha vida também. Precisa ser uma coluna, um pilar na minha vida. Mateus 18, 21, por favor, Lídia. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você disse: eu estou cansado de perdoar o meu esposo? Eu estou cansado de perdoar a minha esposa? Quantas vezes você disse isso? É só até 70 vezes 7 que você tem que perdoar. Ou seja, o que Jesus estava falando para Pedro é infinito. Sabe, eu vou abrir algo aqui que eu abri só na Viva Home em Liverpool. Quando eu estive no Paquistão e voltei para cá, eu entrei em crise. Porque eu vi um povo que amava Jesus, que estava dando a sua vida para Jesus, e eu cheguei aqui em Manchester, eu sei que tem um que não está nem aí, a maioria está aí, graças a Deus. Mas um outro não está nem aí para o Senhor. E eu falei: Senhor, que vontade de pastorear um povo que está dando a vida por Jesus. Eu não quero pastorear um povo que não está nem aí para Jesus. E eu entrei em crise com Jesus. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? Primeiramente tem a ver com você, comigo. O Senhor falou: eu estou aumentando os seus limites, os seus limites de amar. O Senhor estava trabalhando em mim, primeiramente. Sabe, o sonho, sabe, John Wesley falou assim: Senhor, me dá 100 homens que não temam nada além do Senhor, e eu vou botar fogo no mundo. Esse era o prazer de John Wesley. Sabe, essa semana eu ganhei um ingresso do irmão Beto, nós fomos lá ver o jogo do City. Tinham lá 2.000 torcedores lá do outro time. Aqueles 2.000 quase deu, o irmão William estava quase derrubaram o estádio. Fiquei imaginando, eu falei: Senhor, me dá 10 homens só daqueles, Senhor, cheios do Espírito Santo. Só 10, Senhor, só 10 cheios do Espírito Santo. Só 10, Senhor. E a gente fica como? A gente fica sentado parecendo uns gatinhos assim. Eu canso do meu cristianismo, igreja. Eu canso do meu cristianismo, falar a verdade para vocês. Às vezes eu olho para mim e falo: Senhor, eu quero muito mais. Eu quero muito mais, Senhor. Eu quero viver como se fosse o meu último dia todos os dias. Eu quero viver como se fosse o último dia todos os dias, Senhor. Como os nossos irmãos lá do Paquistão vivem, como se fosse o último dia para eles. No reino, restaurar é a prioridade. Aleluia. Outro pilar no reino de Deus é justiça e misericórdia. Aleluias. Aleluias. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados são os misericordiosos. Como é bom ter misericórdia. Muitas vezes nós queremos a misericórdia de Deus para com a nossa vida, mas nós não queremos expressar a misericórdia de Deus com aquele que nos persegue, ou aqueles que não nos amam, ou aqueles que não nos suportam. Mas fica tranquilo, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ouvir a respeito da cultura do reino de Deus. Cultura essa que foi esquecida, sabe por quê? Porque ela não atrai pessoas. Ela não atrai pessoas. Mas se a cultura do reino de Deus não for estabelecida, o reino não pode ser estabelecido. O reino, ele equilibra a verdade e a graça. Ele é um equilíbrio. Outro pilar que nós podemos falar é o pilar da santidade, que vocês estão cansados de ouvir eu falar. A irmã Jana abriu muito bem, glória a Deus pela vida dela, que foi a confirmação da palavra de hoje. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15.
A palavra do Senhor diz assim: mas sede vós também pecadores? Sede vós o quê? Santos. Em meio procedimento? Em todo o vosso procedimento. Ou seja, em todas as suas atitudes, seja você e eu também santos. Assim como é santo aquele que vos chamou. Sem santidade ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Santidade não é religiosidade. Santidade simplesmente é se separar daquilo que é do mundo, mesmo estando dentro do mundo, mas vivendo a cultura do reino de Deus. Isso é a expressão, isso é a santidade, o significado da santidade. Outro pilar que podemos falar é o pilar do serviço. O que Jesus fez com os apóstolos, futuros apóstolos, até então discípulos? Ele vai e manda eles lavarem os pés, ou Jesus lava os pés de cada um deles? Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava praticando o princípio da humildade e o princípio do serviço, no mínimo. Sem contar o princípio do amor, sem contar o princípio da misericórdia, sem contar o princípio do amor fraternal. Tantos princípios que ele estava praticando ali, lavando simplesmente os pés dos discípulos. Sabe qual é a mensagem que ele me manda ali para mim e para você? Eu preciso honrar o meu próximo. Jesus, ele era o Senhor, ele é o Senhor. E ele vai e lava os pés dos seus discípulos. Ele estava honrando a vida de cada um deles. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Sabe, ontem quando eu cheguei no depo, todo final de tarde nós temos que voltar a devolver o scanner e os papéis, o paperwork que a gente entrega. E aí tinha um outro brasileiro no depo e ele pegou, me encontrou ali, nós fomos junto pro office, levar os papéis e o scanner. E ele pegou, virou para mim e falou assim: Luiz, hoje eu vou beber. Ele sabe que eu sou pastor. Hoje eu vou beber. Aí ele pegou, em seguida ele olha para mim: mas você não vai. E ele falou: eu sei que você não vai. Aí ele falou para mim, eu falei para ele: não, eu não vou. Mas não é porque eu não quero, eu não posso, eu vou porque eu não quero. Ele falou: eu sei que você pode, que você não quer. Até esqueci de contar. Que eu conto tudo para minha esposa, minha confidente. E ali quebrou uma barreira, porque ele não tinha deixado eu acessar o coração dele até então. E eu falei: não é porque eu não quero, eu posso, mas eu não quero. Isso não é para mim, eu não escolhi isso para minha vida. Eu escolhi me separar para o Senhor. E ali a gente desenvolveu um diálogo e foi uma bênção. E sabe o que eu entendo? No reino de Deus, quer ser líder, comece a servir. Liderança é sinônimo de serviço no reino de Deus. É sinônimo de serviço. Da mesma forma que Jesus serviu aos seus discípulos. Exemplos práticos que nós podemos dar da cultura do reino de Deus na terra. Jesus e a mulher adúltera. O que Jesus falou para ela? Vai, não peques mais. Simples assim. O mundo queria condenar ela, mas Jesus trouxe verdade e restauração para a vida dela. Simples assim. A parábola do samaritano, a história do samaritano. O que foi expressado ali? A cultura religiosa ignorou aquela pessoa que estava caindo à beira do caminho, mas o samaritano não. O que ele fez? Ele socorreu e colocou numa hospedaria. O que ele praticou ali? O amor fraternal. A cultura do reino, ela não condena. A cultura do reino, ela socorre. A cultura do reino, ela ama. A cultura do reino, ela espera. A cultura do reino, ela tem paciência. A cultura do reino, ela ama. E a cultura do reino, ela honra.
Ah, mas é qualquer um que está caído à beira do caminho. Não, é qualquer um que o Senhor deseja salvar. É qualquer um que o Senhor deseja salvar. Nós não sabemos quem são os que o Senhor irá salvar ou não. Mas muitas vezes nós falamos, esse pode ser salvo, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Quem somos nós para fazer isso? Quando nós fazemos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ela. Automaticamente. Aleluias. José no Egito. José ele foi traído pelos seus irmãos. José ele foi condenado por algo que ele não fez. Mas o que ele escolheu fazer? Ele escolheu perdoar os seus irmãos. Ele estava praticando a cultura da honra. Automaticamente ali, perdoando os seus irmãos. E a cultura da honra, praticando a cultura da honra, aconteceu o que com José? Ele foi honrado por Deus, porque ele estava semeando a honra. Preste atenção, tudo que você semeia, você colhe. Essa é a lei da semeadura, tudo que você semear, você vai colher. Sabe, eu quero te perguntar o que você tem semeado nos dias de hoje. O que você semeou hoje, simplesmente no dia de hoje? Ou durante a semana, o que você semeou? É o que você vai colher daqui a um tempo. Se você semeou um pé de goiaba, uma goiaba, você vai receber uma goiabeira daqui a um tempo. Se você plantou uma laranjeira, você vai colher laranja daqui a um tempo. Agora, se você semeou a cultura do reino de Deus, você vai colher o que daqui a um tempo? Reino de Deus. Você vai colher honra. Se você semeou honra no seu dia a dia, você vai começar a colher honra da parte de Deus. Essa é a expressão da cultura do reino de Deus. Essa é a expressão. Oh, relógio que não para. Aleluias, glória a Deus. E sabe o que é o maior detalhe? A cultura do reino de Deus, ela precisa ser expressada até nos momentos de maior pressão. É ali que o Senhor nos prova, quando estamos sob pressão, se estamos expressando o reino de Deus ou não. Sabe, o apóstolo Paulo nos dá um segredo tremendo. Romanos capítulo 12, verso 2. Aleluias. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Sabe o que é mais difícil? É a gente largar o mundo e largar os costumes e a cultura que nós viemos. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil na vida do crente. Ele precisa deixar tudo para trás. Só que muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente pega, amarra um saco aqui, ó, e vem arrastando o nosso passado nas nossas costas. Vem arrastando o nosso passado nas nossas costas. A cultura que nós vivíamos antes no mundo, nós trazemos muitas vezes para dentro da igreja. E sabe o que é pior? Achamos que Deus tem responsabilidade, ou colocamos que Deus tem a necessidade de nos abençoar, porque estamos dentro da igreja. Não é assim a igreja que funciona. Aquilo que você semeia, você colherá. É a cultura da semeadura. Aquilo que você semeia, você colherá. Deixa uma planta lá na sua casa um mês sem dar água para ela. O que vai acontecer? Ela vai florir maravilhosamente depois de um dia? Não, ela vai morrer. Quando você não traz o seu filho no culto de jovens, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de dar água para o seu filho. Quando você não vem à igreja, você deixa de dar água para você mesmo. Pastor, mas foi um culto só. Poderia ser naquele culto que o Senhor ia te dar uma chave para mudar a sua história. Ah, o rei Davi entendeu. Ah, Senhor, deixa eu morar, Senhor, habitar na tua casa perpetuamente, ó Senhor. São tantas chaves que o Senhor nos tem. Aleluias. Mas o Senhor nos institui a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus. Aleluias. Glória a Deus.
Nessa noite, o Senhor deseja mudar a nossa história. Mas para mudar a nossa história, nós precisamos começar a semear a cultura do reino de Deus na nossa própria vida. Nós precisamos semear na nossa própria vida. Semear na nossa própria vida. Começando como, pastor? Renovando a minha mente. Renovando o meu entendimento. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para o novo de Deus. Renovando a minha mente. Renovando a minha forma de pensar. Renovando a minha forma de agir. Renovando a minha forma de amar. Volta lá 12:2, por favor, Lídia. Romanos 12:2. Aleluias. Romanos 12:2. Glória a Deus. Aleluias. Acho que eu abro na palavra. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande detalhe é que nós queremos viver algo grande da parte de Deus, mas para que isso aconteça, o mundo precisa ficar para trás, para que eu venha viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro pilar da cultura do reino de Deus é viver na carne. Amém? Não. Outro pilar da cultura do reino de Deus, viver pela alma. Sim? Não. Viver no Espírito. Nós somos formados corpo, alma e Espírito. Qual dos três o apóstolo Paulo nos fala? Para vivermos pelo Espírito. Você já está cansado de ouvir eu falar Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito versus o fruto da carne. Viva pelo Espírito, deixe o Espírito Santo direcionar e edificar o teu Espírito e o teu Espírito governar sobre a sua alma e sobre a sua carne. Fácil não é, mas isso é um exercício. Preste atenção, isso é um exercício diário para o homem e para a mulher de Deus. Não deixar que a sua alma fale mais alto. Não deixar que a sua carne te governe. Isso é um exercício que eu e você precisamos fazer diariamente, alimentando o nosso espírito, através de oração, jejum e prática da palavra. Automaticamente o nosso espírito vai começando a governar sobre a alma e sobre a carne. E de repente você vai ser um homem totalmente, uma mulher totalmente espiritual. De repente você vai estar na mesma frequência de santidade do Espírito Santo de Deus. Você vai estar falando a mesma língua do Espírito Santo. De repente você vai ouvir audivelmente Ele, você vai ver Ele, você vai sentir Ele. De repente você vai tocar nele. Pastor, mas como assim? Quando você tiver experiências com Ele, você me conta depois. Na Viva Roma em Liverpool eu senti Ele, eu vi Ele, toquei nele ali, quinta-feira. Cadê o irmão Eduardo Mamonique? Estava lá. Pastor, Eduardo estava lá, pastor Everton também. De repente eu comecei a passar a mão na minha Bíblia assim, eu estava fazendo carinho em Jesus. Eu falei, obrigado Senhor, glória a Deus. Mas isso não é para hoje. A cultura do reino de Deus é o fruto do Espírito sendo expressado na nossa vida. Essa é a cultura do reino de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22. Já estamos partindo para o fim. Eu preciso praticar intencionalmente a cultura do reino de Deus. Preste atenção, eu preciso praticar intencionalmente. Eu preciso ser intencional em praticar tudo isso. E Tiago diz assim: sede ouvintes da palavra, é isso? Não.
Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quando eu ouço a palavra, quando eu leio a palavra e não a pratico, eu estou enganando a mim mesmo. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. A cultura do reino, ela não somente é ensinada, mas a cultura do reino, ela é vivida. A cultura do reino, ela é vivida. Pastor, mas que consequência eu vou ter vivendo essa cultura do reino de Deus? Você vai correr um risco seríssimo de Deus se manifestar em ti. Você vai correr um risco seríssimo de ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai correr um risco seríssimo de repente você está lá no seu quarto sozinho com ele e de repente, uau! Ele aparece. E de repente ele aparece numa brisa. E de repente ele fala, eu estou aqui, você não está me enxergando? Essa é a consequência de viver a cultura do reino de Deus. E eu quero te encorajar nessa noite. Um cristão, ele precisa viver a cultura do reino de Deus. Não tem como não viver. Pastor, mas é difícil, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Pastor, mas eu errei, eu pequei nisso. O Espírito Santo te ajuda, peça perdão, refaça a rota. Ele te ajuda, ele nos ajuda. Sabe, o reino de Deus não é feito de homens e mulheres perfeitas, mas sim de homens e mulheres em arrependimento todos os dias, que buscam ser perfeitos, que estão em busca da santidade. Mas se escorregar, refaz a rota, pede perdão e refaz a rota. Mas sabe o que muitas vezes as pessoas fazem quando escorregam? Elas ficam no mesmo lugar quando muitas vezes voltam para trás, de vergonha. É o orgulho operando. Mas quando a humildade opera, Senhor, me perdoa, Senhor, vem, passa uma borracha de esquecimento em tudo aquilo. E carry on, como diz o inglês, e continua. Sabe, eu quero te encorajar nessa noite a querer ir mais alto com Deus. Sabe qual é a consequência de viver a cultura do reino de Deus? É que você será verdadeiramente uma testemunha de Cristo na terra. Conversava eu com o apóstolo Gustavo Lara ontem e ele falou assim, pastor, a igreja precisa entender que nós somos mártires. A testemunha, ela é um mártir para o Senhor. Sabe, tem homens morrendo, mesmo sem conhecer a palavra, morrendo por uma mentira, querem morrer como mártires. E eu e você que somos mártires para o Senhor, não entendemos o que é isso. Vai lá ler Atos capítulo 1, capítulo 2, para você entender o que é ser mártir. Praticando a cultura do reino, nós seremos testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor. Mas um resultado de viver a cultura do reino de Deus, a unidade será expressada. Eu canso de dizer, João capítulo 17, o Senhor disse assim na oração mais maravilhosa, magnífica do Senhor Jesus, não que as outras não sejam, mas assim é de maior expressão, onde Ele expressa o Pai, onde Ele conta os segredos do Pai ali, alguém pede para Ele, Senhor, mostra-nos o Pai, Ele fala assim, como mostrar o Pai? Olha para mim. E o Senhor Jesus começa a orar naquele diálogo ali a partir de João 15, 16, 17, e Ele vem e fala assim, Pai, permita que Ele seja um, assim como eu sou um contigo. Quando a cultura do reino é expressada no nosso meio, é vivida, é praticada no nosso meio, nós vamos começar a ser um. Sabe o que Satanás não quer? É que a igreja seja uma. Porque ele sabe o que acontece quando uma família está unida. Sabe por que dentro das famílias é o local de mais divisão que existe? Sabe por quê? Porque o diabo não quer que a sua família seja unida. Porque ele sabe aonde há união, aonde há unidade, a bênção do Senhor é expressada e manifesta naquele lugar. Sabe a história da Torre de Babel quando estava sendo construída? Sabe o que o próprio Deus falou a respeito do que eles estavam fazendo? Olha, eles estão expressando a unidade, eles estão sendo um, porque eles têm um propósito só. Preste atenção, vai lá ler a história da Torre de Babel. A unidade estava sendo expressada, mas no local errado, da forma errada. Mas é um princípio, unidade é um princípio, entenda. Unidade é um princípio que, se expressado dentro da família,
dentro da igreja, a bênção do Senhor é manifestada de uma forma sobrenatural. Deixa Deus te usar, meu irmão. Aleluia. E para finalizarmos, sabe o que vai acontecer expressando a cultura do reino? Atos 2:42, para finalizarmos, por favor, Lídia. Atos 2:42. Onde a cultura do reino de Deus é vivida. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos eles criam e estavam unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade no coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Olha, quando o reino é vivido no meio de um povo, olha o que o Senhor faz. Onde a cultura do reino é vivido, as vidas são transformadas pelo poder da palavra do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. A que cultura você pertence? A que cultura nós pertencemos? O reino de Deus não é algo que está lá no futuro, depois da nossa morte, não. O reino de Deus, ele foi trazido dos céus e manifestado na terra pelo Senhor Jesus. E esse reino, ele continua sendo edificado. A grande pergunta é: eu quero fazer parte desse reino? Você deseja fazer parte desse reino? Se você deseja fazer parte desse reino, você vai precisar deixar a cultura do velho homem para trás, de uma vez por todas, e adotar como um estilo de vida essa cultura do reino de Deus, para que você venha provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Para a sua vida, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. E eu quero te dizer nessa noite, e te afirmar, o Senhor tem muito mais para você. Você sabe que eu não sou pregador coach, mas o Senhor tem muito mais para você. Muito mais para você do que você jamais sonhou. Pega esses pilares aqui nessa noite. Coloque-os dentro do teu coração como um tesouro, que é a palavra de Deus, como a irmã Jana abriu esse culto. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que a cultura do reino de Deus não é pregada muito nas igrejas? Porque o inimigo não quer que você aprenda a cultura do reino de Deus. Ele quer que você continue na cultura do mundo. Mas continuando na cultura do mundo, você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vivendo essa cultura, aprendendo dela, nós temos a oportunidade de refazer a rota através de um coração humilde, através da humildade, através do perdão, através do arrependimento. E para finalizarmos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Sabe, antes de lermos essa palavra, se alguém te fez mal, ou se você fez mal para alguém, vá, posso te dar um conselho? Vá e peça perdão.
assim você vai estar praticando a honra. E aquele que semeia a honra, vai acontecer o que com ele? Vai colher honra. Sabe, em uma discussão, aquele que pede perdão primeiro não é aquele que está certo. É aquele que entendeu o princípio do perdão. É aquele que entendeu o princípio da cultura do reino de Deus. Em que, praticando o pilar da humildade, praticando o pilar do perdão, praticando o pilar da... Olha quantas propriedades nós podemos tirar de um pedido de perdão. Um pedido de perdão. Quantas situações você expressa? É humildade, é perdão, é honra, é simplicidade. Quantas? E você está semeando no reino. Você entendeu? Você está semeando no reino. E para finalizarmos, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5, verso 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Cristo na terra. Quem te disse que você não era? Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo na terra. Por isso que muitas vezes o inimigo luta tanto para você não conhecer a verdade da palavra viva do Senhor. Sabe, há uns 10, 15 anos atrás, eu disse para uma sobrinha minha no Brasil, eu falei para ela: Maranda, um dia você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. E aquela palavra ficou martelando durante anos. Cada ano que nós íamos para o Brasil, e minha sobrinha me perguntava um pouquinho a respeito daquilo, e eu dava só uma pitadinha para ela. Só uma pitada. Hoje está lá uma menina cheia do Espírito Santo, advogada, servindo o Senhor Jesus e dando um testemunho maravilhoso do que Deus tem feito na vida dela, porque ela descobriu a verdade e ela está vivendo a verdade. Está apaixonadíssima por Jesus. Foi batizada há uns 3 anos atrás. Apaixonada por Jesus, está entregando tudo para Jesus. A primeira da casa dela serviu o Senhor. A primeira. Eu e você precisamos entender que nós somos embaixadores de Cristo. Coloca para mim, Lídia, por favor. Nós somos embaixadores de Cristo. Pastor, mas eu não me vejo como embaixador. Pare de olhar com seus olhos naturais. Esquece o que você consegue ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. A fé. Você não tem fé para crer que você é um embaixador de Cristo? O Senhor te diz: você é um embaixador de Cristo nessa noite. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos exortasse por intermédio, assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você é um embaixador de Cristo. Se reconcilie com o Senhor. Sabe, essa noite é uma noite poderosa, que o Senhor escolheu para jogar não uma vara de pescar, não somente um anzol, mas uma rede na sua vida, para alcançar várias áreas da sua vida e refazer toda ela nova. Toda a sua vida nova nessa noite, te dando a oportunidade de resolver uma série de questões que estavam sem ter resoluções delas, sem ter soluções delas. E o Senhor já resolveu jogar uma rede nessa noite, para resolver tudo de uma vez e falar: filho, filha, deixe o velho homem lá para trás, larga tudo e me segue. Pois tu és um embaixador de Cristo. Tu és um embaixador de Cristo. Presença real. Aleluias. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real.
presença é real. Aqui neste lugar. Eu gostaria de convidar você nessa noite aliás, nessa noite eu não vou convidar ninguém. Obrigado, Espírito Santo. Vamos colocar de pé, por favor. Sabe quando uma parte do corpo está doente, o que acontece? Os anticorpos do corpo todo, eles se reúnem e vão naquela parte do corpo que precisa ser sarada e curam automaticamente aquela parte do corpo que está enferma. E nessa noite eu vou liberar aqui uma unção profética sobre a sua vida. Por 10 minutos, uma unção e autoridade profética por 10 minutos sobre a sua vida. Preste atenção, igreja. Você vai sair do seu lugar agora. E você vai escolher uma pessoa e você vai orar por ela. E por ele. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor. E você vai abençoar a vida dessa pessoa. Sabe, mas escolha uma pessoa que você não tem contato, que não é do seu meio. Vamos, sair do seu lugar. Você tem autoridade e uma unção profética sobre a sua vida agora por 10 minutos. Para que você venha ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Para abençoar a vida de muitos aqui neste lugar. Vamos, não fique sozinho. Você que está sozinho, dá o primeiro passo. Vá em direção a alguém que ainda está sozinho. Ainda está sozinha. Deixa Deus te usar, pastor. Aleluias. Todos têm liberdade no Espírito nessa noite. Oh, aleluias. Ore por ele, profetize sobre ela. Em nome do Senhor Jesus. Está passando por aqui. Está passando por aqui. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Desde o sobrenatural. Oriente ocoba labassubiante ocoba labassubianda lamanébias. Oh, Espírito Santo de Deus, que o homem não vê e não conhece, mas nós que somos o teu templo, o conhecemos e o sentimos. Ah, flui sobre este lugar, Espírito Santo. Flui sobre os lábios dos teus filhos. Está passando por aqui. Está passando. O Deus que faz tudo ouvir. Está passando por aqui. Está passando por aqui. Sim, eu creio em ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja liberado a cultura do reino de forma sobrenatural sobre os teus filhos. Ah, Senhor, que a cada dia todos sejam ajudados pelo Senhor, todos sejam renovados pelo poder da sua palavra, todos sejam renovados no corpo, na alma e no espírito, para que venham ser a expressão de Cristo nesta terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera, Pai, uma unção, Senhor, de embaixadores de Cristo nessa terra, Senhor. Troca a identidade, Senhor, de cada um de nós.
Troca até mesmo a nossa identidade, se for preciso, Senhor. Faz-nos totalmente novos. Novos no Espírito, Senhor. Novos na alma e novos na carne, Senhor. Ah, Senhor, eu libero, Pai, uma unção sobre este lugar. Um renovo no Espírito. Um renovo na alma. Um renovo na esperança. Ah, Senhor, coloca os nossos olhos no que realmente importa. Coloca os nossos olhos no Senhor. Coloca os nossos olhos naquilo que vem do alto. Coloca os nossos olhos naquilo que é celestial, Senhor. E seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos vai viver. Deus de milagre. Deus de milagre. Aquele que quer há de vir. Vamos! Ah! Oh, aleluias! Seu poder vai ressurgir. Deus dos mortos vai viver. Deus de milagre. Deus de milagre. Aquele que há de vir. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagre. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Senhor. Que haja um fluir de unidade a partir dessa noite no meio do corpo de Cristo. Que haja um mover sobrenatural nas famílias. Que haja uma restauração nos casamentos. Que haja restituição nas áreas que precisam ser restituídas, ó Pai. Para a Tua glória, Senhor, e para a Tua honra. Que sejamos, Pai, todos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo nesta terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluias! Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias! Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus. Aponte o dedo para o irmão que está do seu lado. Diga assim: você é um embaixador de Cristo nessa terra. Você é um embaixador de Cristo nessa terra. Não aceite menos que isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias! Que você tenha uma semana mais que abençoada. Que o Espírito Santo de Deus se revele para você de uma forma sobrenatural. Que você tenha noites com sono reparador, aonde você venha dormir o sono do justo nessa semana. E que o teu mês de fevereiro seja o melhor mês da sua vida até hoje. Tudo que o Senhor preparou para você, tudo que você vem semeando na sua vida toda, que você venha colher durante este mês de fevereiro. Que seja uma colheita sobrenatural, uma medida recalcada, transbordante, uma medida que venha a transbordar e te surpreender, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai,
Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Não. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.